Notícias da Igreja Católica. Terça-feira, 3 de outubro de 2023, hoje é dia do Santo André de Soveral e os 30 companheiros mártires. Papa diz durante encontro: o mundo é poluído pelas aparências, vivemos uma cultura da maquiagem. Reportagem de Raimundo de Lima, do Vatican News. O Santo Padre recebeu em audiência na manhã desta segunda-feira, 2 de outubro, na sala do consistório, no Vaticano, as pequenas irmãs de Jesus por ocasião de seu capítulo geral. No discurso que dirigiu às religiosas, o Papa lembrou que elas estão celebrando seu 12º capítulo geral, que além de ser eletivo, é uma ocasião importante para refletir juntos e amadurecer escolhas significativas. Francisco ressaltou que na origem delas há a experiência carismática de São Charles de Foucault, retomada cerca de 20 anos após sua morte por Magdalene Rutin e Anne Cadoret, uma forte experiência de busca de Deus, de testemunho do Evangelho e de amor pela vida escondida. Essas me parecem ser 3 diretrizes úteis sobre as quais refletir brevemente, também à luz da narração evangélica que vocês escolheram como guia para o caminho capitular. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, destacou o pontífice, desenvolvendo a partir daí a sua reflexão. A primeira diretriz é a busca de Deus, é a mais importante. O Mestre aguarda vocês no poço de sua palavra, água viva que sacia a sede de nossos desejos. É belo cultivar a escuta dele, permanecendo a seus pés em adoração, como fez o irmão Charles, que não conhecia nada mais doce do que as horas passadas diante do tabernáculo, dizendo que quanto mais se bebe dessa doçura, mais se tem sede dela. Como a samaritana, continuou Francisco, Jesus lhes oferece o seu amor e cabe a vocês aceitar o desafio, deixando de lado as pesadas ânforas da autorreferencialidade e do habitual, das soluções previsíveis e até mesmo de um certo pessimismo que o inimigo de Deus e do homem sempre tenta insinuar, especialmente naqueles que fizeram da própria vida um dom. Chegamos assim à segunda diretriz, que as caracteriza desde o início, o testemunho do Evangelho. A primeira foi a busca de Deus, a segunda linha foi o testemunho do Evangelho, o fazer dom dele aos outros com palavras, com obras de caridade e com a presença fraterna, orante e adoradora de suas pequenas comunidades internacionais. São Charles de Foucault disse: todo o nosso ser deve gritar o Evangelho do alto dos telhados, gritar o Evangelho. Toda a nossa pessoa deve transpirar Jesus. Toda a nossa vida deve gritar que pertencemos a Jesus. Deve apresentar a imagem da vida evangélica, ressaltou o pontífice. Chegamos assim à terceira diretriz, o amor pela vida escondida. É o caminho da encarnação, o caminho de Nazaré, o caminho indicado por Deus ao despojar-se e se fazer pequeno para compartilhar a vida dos pequeninos. Eu quero, dizia o pai, passar desconhecido sobre a terra como um viajante na noite, pobremente, laboriosamente, humildemente, docemente, imitando Jesus em tudo em sua vida em Nazaré e, quando chegar a hora, em sua via sacra, em sua morte. O caminho do escondimento é o caminho de Deus. Isso é belo, isso é importante. O caminho do escondimento é o caminho de Deus. Vocês não são irmãs para fazer publicidade. Quanto mais escondidas, mais divinas. Continuem a cultivá-lo, pois é uma profecia poderosa para a nossa época, poluída pelo aparecer e pelas aparências, exortou o Santo Padre. Parece que por causa do aparecer e das aparências, vivemos uma cultura de maquiagem. Todos usam maquiagem, é normal que as mulheres o façam, mas todos usam maquiagem para parecerem melhores do que são, e isso não é do Senhor, observou o Papa. Francisco concluiu seu discurso às pequenas irmãs de Jesus, lembrando que é verdade que há tempos difíceis e problemas sérios a enfrentar, como a escassez de vocações, o fechamento de algumas casas, o aumento da idade média das religiosas, mas é igualmente verdade que, fiéis à inspiração do irmão Charles, elas são instrumentos preciosos para que Deus semeie no mundo pequenas pérolas de ternura e de ternura evangélica, que é a especialidade delas, e o Senhor continuará a fazê-lo na medida em que vocês se mantiverem simples e generosas no amor a Cristo e aos pobres. Isso dará frutos no devido tempo, não duvidem disso, exortou, por fim, o pontífice. Notícias da Igreja Católica.
Pouco depois do consistório de sábado, dia 30 de setembro, o superior-geral dos salesianos, o novo cardeal Ángel Fernández Artime, disse que continuará servindo com amor e simplicidade. O 10º sucessor Dom Bosco disse à agência ICI que tem muito gravado no coração toda a sua trajetória na congregação definida por ele como uma única palavra: serviço. Ele disse que vive a sua criação cardinalícia com serenidade e que espera poder continuar servindo e ajudando com o que sou e com o que carrego no coração. Notícias da Igreja Católica. Sem dúvida, há muitos padres gays, castos e celibatários na Igreja, disse o jesuíta James Martin, que participará na primeira sessão do Sínodo da Sinodalidade como membro escolhido pelo Papa Francisco. É crucial salientar que estes padres levam uma vida casta e celibatária, assim como os seus colegas heterossexuais, e dedicam as suas vidas ao serviço na Igreja. Isso provavelmente sempre foi assim, disse em uma entrevista ao jornal espanhol El Periódico. Segundo Martin, é impossível saber o número desses padres por causa do estigma que ainda existe e pelo qual muitos sofreram em silêncio devido aos deboches. O jesuíta, conhecido pelo seu ativismo no campo LGTBI dentro da Igreja Católica, disse que as pessoas que prepararam o Instrumentum Laboris do Sínodo da Sinodalidade lhe disseram que metade das dioceses do mundo mencionaram a necessidade de uma maior acolhida e inclusão dessas pessoas. Sobre a sua participação no Sínodo, o padre Martin disse que o seu objetivo é ouvir o Espírito Santo e que esse deve ser o objetivo de todos. Notícias da Igreja Católica. Ontem a Igreja Católica celebrou os Anjos da Guarda, que têm a missão de nos proteger. Dom Bosco, grande devoto deles, costumava dar um conselho especial aos seus jovens e conhecidos, com o qual conseguiu até que alguns deles escapassem milagrosamente da morte. Nas Memórias Biográficas, conjunto de 19 volumes sobre a vida de Dom Bosco, consta que o santo estava tão convencido de tê-lo ao seu lado que parecia vê-lo com os olhos. Ele cumprimentava o anjo da guarda das pessoas que encontrava e pedia aos anjos da guarda de seus meninos que os ajudassem. Ele incutia nos seus meninos um profundo respeito e amor pelo seu próprio anjo, dizendo-lhes que era um amigo. Invoque seu anjo nas tentações. Ele quer o ajudar mais do que você quer ser ajudado. Não dê ouvidos ao diabo e não o tema. Ele treme e foge diante da presença do seu anjo, dizia-lhes Santo Dom Bosco. Notícias da Igreja Católica. O bispo de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, Dom Antônio Carlos Roskeller, publicou uma nota pastoral sobre o Sínodo da Sinodalidade, na qual manifestou sua preocupação sobre propostas que pedem uma igreja mais inclusiva e respeitosa. Ele pediu orações para que, no Sínodo, seja mantida a fidelidade à verdade da fé e à lei moral. O Sínodo da Sinodalidade foi convocado pelo Papa Francisco em outubro de 2021 com o tema Por uma Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. Inicialmente, a Assembleia Geral estava programada para outubro deste ano, mas o Papa Francisco decidiu dividi-la em 2 sessões, uma em 2023 e outra no ano que vem. Para a sessão que acontecerá neste mês, entre os dias 4 e 29 de outubro, no Vaticano, foram convidadas 365 pessoas, entre bispos, padres, religiosos, diáconos e leigos. Pela primeira vez, os não-bispos, incluindo 54 mulheres, terão direito de voto. Notícias da Igreja Católica. O bispo de Jundiaí, São Paulo, Dom Arnaldo Cavalheiro Neto, convocou os fiéis a participarem da Semana Diocesana da Vida com o tema Direito de Nascer e Ser Acolhido em uma Família. O objetivo é manifestar concretamente nosso compromisso com o direito inegociável à vida e à preservação da dignidade humana, disse o bispo. A Semana Diocesana da Vida acontece em comunhão com a Semana Nacional da Vida, promovida pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família, da CNBB. Teve início neste 1º de outubro e segue até o dia 8 de outubro, dia do nascituro. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.